Muito bem, pessoal. Vamos lá. Maravilha, pessoal. Boníssima tarde. Opa, não está carregando. O que houve aqui? Esse pessoal tá com a cara de acabada. É minha cara, bicho. Essa é a cara que tem, que Deus me deu. Não tem outra, não. Calma aí, pessoal. Agora foi. Tá carregando aqui, senão vai acabar a bateria aqui no meio. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Boníssima tarde. Boníssima tarde a todos, todes. Vamos começar a live de hoje. Então já temos aqui o comentário fixado. Esse é o básico que você precisa ser como ser humano. Então, não precisa ser muito gênio. A gente vai falar hoje sobre o primeiro andar, né? O dramático primeiro andar, o fundo do poço. E eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem o fundo do poço, ou pelo menos acham que conhecem o fundo do poço. O fundo do poço não é o sofrimento do segundo andar. O fundo do poço é um sofrimento terrível. É um sofrimento que te leva a pensar se você vai de fato aguentar a dor que você está sentindo. Então, nesse momento, a gente já pensa no grau de sofrimento que a gente está falando, que a gente está considerando. Um grau tão importante, que a gente considera já até mesmo patologia, uma doença, um sofrimento muito alto, e que a gente sabe muito bem que isso pode acontecer absolutamente em qualquer momento da nossa vida. A gente pode até, inclusive, já nascer com algumas condições, o que é mais raro no caso da psiquiatria, mas nós temos até um ramo da medicina, que é a própria psiquiatria. Ela é a responsável para lidar com esse tipo de problema. E o fundo do poço, ele está lá aguardando todos nós. Ele é, de fato, um lugar, uma condição, um patamar que eu espero que vocês jamais encontrem, mas acontece, né? Acontece. E o fundo do poço, ele tem um caráter muito peculiar da nossa trajetória, que ele está lá e ele pode aparecer a qualquer momento na tua vida, mesmo quando você está lá indo lá para cima. Então ele tem uma forte conexão com o último andar, o quarto andar. A gente sabe muito bem quanto que os sofrimentos poderiam vir a ser como lições. Ah, mas eu acredito na condição orgânica da doença e tão somente a condição orgânica e biológica. Tudo bem, mas ainda assim, ela poderia vir a ser uma tragédia pessoal sobre a qual vai te elevar a uma esfera transcendental espiritual. Então, é natural que o primeiro andar, o fundo do poço, esteja frequentemente alinhado com o último andar, o quarto, o espiritual, certo? Então, não, quarta camada jamais seria o fundo do poço. Nessa hora, as nossas 12 camadas, né, as 12 camadas da personalidade humana não se aplica aqui. Não tem nada falando nas 12 camadas sobre o fundo de um poço, em que, inclusive, algumas pessoas podem estarem lá em cima, caírem e achar que elas regrediram e falar, puxa vida, eu não conquistei nada material, os meus interesses, os meus olhares, as minhas atividades, elas não condizem mais com quem eu era. Então, é uma baita queda, tá bom? Mas, como toda queda, todo sofrimento, a gente sabe que isso aguarda uma surpresa para vocês. Muitas vezes, né? Às vezes a gente não tira o proveito disso, e essa seria uma das grandes lições de hoje, por exemplo. Bom, então vamos lá. O sujeito está quebrado, mentalmente, fisicamente, espiritualmente quebrado. Nesse momento, o que é o primeiro passo que a gente tem que pensar? É na reconquista da dignidade humana. Isso precisa ficar claro a todo tempo, a toda hora, no quesito do que você precisa fazer para sair desse primeiro andar, o fundo do poço. É literalmente fundo do poço. Fundo do poço, você não tem ali a dignidade humana.
Muitas vezes nem em pé você consegue ficar por conta de uma depressão profunda ou de um quadro psicótico, de uma desorganização plena, um quadro maníaco, uma ansiedade tão alta, tão angustiante que a pessoa precisa ficar em casa. Percebe? É uma situação que faz com que você perca as suas funções, é uma disfunção. Maravilha? Ficou entendido? Muito bem, então, o primeiro passo dessa pessoa é entender a gravidade desse assunto. A gravidade desse assunto. Eu sei que vários aqui nunca passaram por isso e que talvez vários aqui nem conheçam pessoas que tenham passado por isso, certo? É uma situação de drama, de padecimento, de sofrimento intenso. Então, o primeiro ponto dessa pessoa é reconhecer que ela está em apuros. E assim fica mais fácil para você entender o segundo ponto dessa história. O segundo ponto é: eu preciso de ajuda. Eu preciso urgentemente de ajuda. E a ajuda mais indicada nesse momento para a gravidade, claro que o fundo do poço ele não é só tragédia. Tem gente que está em um padecimento, mas que ainda consegue ter algum tipo de função social, é claro. Mas nesse momento, a pessoa precisa chegar num patamar em que ela fala: eu preciso de ajuda. E o profissional indicado é o psiquiatra, é o médico psiquiatra. Maravilha? Claro, vai ter o psicólogo, sim, mas os tratamentos psicológicos, eles são mais delongados, é uma estrutura muito mais difícil de ser mexida do que a estrutura orgânica que foi comprometida. Então, neurotransmissão, funções físicas, perfeito? Então, nesse caso, o primeiro ponto é a pessoa procurar ajuda. Bruno, é fácil procurar ajuda no Brasil? É fácil ter ajuda de um psiquiatra no Brasil? Claro que não. É um profissional caríssimo, que não é abundante, tem no serviço público, mas é lotado, todo mundo está lá, está todo mundo procurando. Nós já temos um pouco mais da cultura comparado a 20, 30 anos atrás. Nós temos muito mais a cultura da psiquiatria do que antes, certo? Isso pode ser uma coisa muito boa. Pode ser, claro que a gente tem um pouco de crítica quanto a isso, mas pode ser uma coisa fundamental, de fundamental importância. E aí, nesse momento, é você procurar um profissional. Como isso não é fácil, já temos um terceiro ponto, junto com o segundo, que é: em toda energia que sobrar, esse paciente, esse sujeito, esse indivíduo, precisa achar os seus aliados. Ele precisa reconquistar aliados. Isso eu estou falando, às vezes, é a mãe dele, é a irmã dele, é o filho, é o amigo, é o vizinho, não importa. Nesse momento, a guerra não pode ser vencida sozinho. Então, nesse momento, a gente vai e procura aliados. E isso precisa de um certo grau de energia. Então, teoricamente, se a gente fosse, escolher qual é o principal aliado, seria a psiquiatria, que tem uma intervenção muito mais incisiva. Muito mais incisiva. Mas essa pessoa precisa muitas vezes de uma carona para ir até o psiquiatra. Ela precisa, às vezes, ter coragem para ligar para um psiquiatra. Eu já vi paciente que não tinha. Não tinha absolutamente nenhuma iniciativa, nenhum grau de ação a ponto de conseguir marcar um psiquiatra. Então entenda que nesse momento você precisa dessa rede de apoio e você precisa colocar a pouquíssima energia que você tem para isso. Você sabe que médico, quando está diante de um acidente, por exemplo, um acidente grave, ele não vai lá logo de cara. Você está vendo assim uma pessoa desacordada no meio da rua, um acidente de trânsito. A primeira iniciativa de um bombeiro, de um médico, de um paramédico, não é ajudar. Qual é a primeira ação desse cara? É chamar ajuda. Você não sabe quanto tempo vai durar aquela ação, se você está num ambiente seguro, se você vai ter os instrumentos necessários para intervir ali. Então, essa regra não pode ser burlada, jamais. Você está diante de um sofrimento intenso, o primeiro passo tem que ser você chamar pessoas, principalmente o profissional. Mas talvez você precise
de aliados para que te levem ao psiquiatra, para que possam te dar o mínimo de respaldo, perfeito? Bom, tendo esses 2 passos já feitos, então você agora já vai ser orientado pelo seu psiquiatra, pelo seu médico, depois pelo seu psicólogo. Você vai poder começar a entender o que você pode fazer aqui. Lembra que a gente falou qual é a grande ação dessa camada? É recuperar a dignidade humana. Pessoal, pense num ser humano digno. Digno. O que é um ser humano digno? Ora, ser humano digno começa por ele estar na vertical. Interessante isso, né? Ele precisa estar na vertical. Mesmo diante da morte, né? Eu lembro daquele quadro de Daniel, em que ele foi jogado às covas do leão, né? E rapidamente os leões, ele se manteve impávido ali, e rapidamente os leões não fizeram nada com ele, e depois ele saiu da cova dos leões, né? Ele se manteve a todo tempo, incrivelmente na vertical nas pinturas. É muito bonito isso de se ver. É simbólico. Mas é claro que você não deveria estar só pensando em ficar em pé, mas para um deprimido isso é de extrema relevância. Mas você também poderia tomar um banho, talvez fazer a barba, que você possa se arrumar, colocar uma roupa limpa, você escovar um dente, higiene no geral. E isso pode ser comemorado como uma grande conquista nesse estágio. Do quão sofrido ele é. Você vai comemorar que você escovou dente. Você vai comemorar que você conseguiu manter uma alimentação. Você pensa num ser humano digno e em que ele está passando fome? É difícil pensar assim, né? Claro, fora um jejum espiritual, uma coisa assim, você não vai pensar nisso, né? Você vai pensar num cara que se alimenta, que tem um controle da sua própria comida. Então, nesse caso, a alimentação também tem que ser comemorada. Olha, consegui fazer uma refeição no dia. Ou, no caso de uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, eu consegui controlar a minha refeição. Eu vou comemorar isso, tá bom? Muito bem. Desse momento, então, que você já tem uma estrutura já mínima de sobrevivência, a gente tem que começar a pensar ainda na dignidade humana. Você já pensou em dignidade humana desprovido de qualquer recurso financeiro? Difícil. Então, nesse momento, você, teus amigos, a tua família e o psiquiatra precisam recompor um grau de segurança financeiro. Isso não deve ser vergonha sob nenhum tipo de ótica possível, nenhum prisma poderia levar essa pessoa a achar que ela está passando vergonha por estar com algum tipo de necessidade. A sociedade ela se organiza para a gente poder cuidar de quem não pode trabalhar. E nesse momento essa pessoa muitas vezes não vai ter a força, a energia, a estrutura para poder trabalhar. Mas sabendo que existe um respaldo, seja ele qual for, às vezes é R$1.000 do INSS. Às vezes é uma pessoa que fala, olha, nós juntamos aqui 2, 3 amigos, a gente vai comprar os teus remédios e o teu pão. E tá lindo isso, tá ótimo. Perfeito? Então, saber que existe essa rede de apoio alivia o sofrimento dessa pessoa de uma forma que ela possa se reestruturar novamente. Então, parece uma besteira, para muita gente, talvez isso não seja grandes problemas, mas então a gente entende que dinheiro tem uma importância e é relevante. Ainda é o senso de dignidade. Então a gente está falando agora de um ser humano que está agora com aliados, com um médico, com um tratamento, espero, que ele tem ali um senso de dignidade sendo recomposto pela sua alimentação, pela sua higiene, vai comemorar cada passinho que ele possa fazer, mesmo que ele não compreenda isso. Tá? Ele fala, não, mas para que eu vou botar uma roupa? Mas para que eu vou fazer isso? Né? Ora, é para recompor a sua psique. A sua psique foi destruída. E nesse momento você perdeu tudo. Você precisa ter alguma coisa. Você precisa poder falar, tá bom, então isso aqui é o fundo do poço. Eu não continuo, eu não sigo caindo, perfeito? Bom, aí tendo tudo isso,
tudo isso já alinhado, a gente começa por um grau mais difícil da história, tá? Mais difícil. Então isso aqui não é no primeiro momento. Uma parte mais complicada dessa história, e eu vejo muita gente, cuidado, psicólogos do meu coração, não façam isso, nem psiquiatras façam isso, pelo amor de Deus. Quando você chegar um deprimido, aquele cara que está na cama, está complicado, não tem energia para nada, você chegar para esse cara, às vezes o cara é um bipolar, um esquizofrênico, algo do gênero, você fala assim, pô, você tem que fazer atividade física todo dia. Olha, isso pode ser quase que uma ofensa para ele. Isso aqui é um dano, você está representando uma ameaça para ele. Ele fala, olha, eu não consigo nem no banheiro, você está mandando eu correr na praia. Sabe? É um pensamento quase que grotesco. Ah, mas isso melhora. Sim, mas você precisa, antes disso, chegar num grau de segurança que possa permear esse tipo de ação. Mas nesse momento que você já tiver todo o respaldo, você já começa a falar, olha, é interessante que você comece a se movimentar na sua vida. Tá? E se a corrida, a bicicleta, pular corda, a natação, a academia, a luta for demais, você vai fazer uma caminhada até a padaria. Tá? Você vai no playground do teu prédio. Você vai andar até a esquina e volta. Tá? A gente precisa de algum grau de movimento. É digno do ser humano. Né? Se você for pensar, nosso corpo, ele basicamente é o que? A mente na cabeça, né? Na verdade, daqui para cá seria o aparelho principal do sistema nervoso central. A partir daqui já é a ingestão de alimentação para conseguir armazenar as energias do corpo, e braço e perna gigantescos para que você se locomova e busque essa energia. Essa é a constituição biológica do ser humano, a constituição animalesca do ser humano, certo? Então, a movimentação ela é necessária para que o ser humano exista, tal como nós conhecemos, perfeito? Então, claro que isso tem variações, mas faz parte desse degrau, desse fundo do poço, que exista uma movimentação. Isso vai ajudar a recuperar, totalmente estudado, o quanto que a atividade física vai ter um impacto muito contundente na saúde psíquica, tanto para TDAH, para esquizofrenia, qualquer um, ansiedade, depressão, todas elas, perfeito? Então, a atividade física é uma necessidade médica global, mas na sua hora. Talvez essa pessoa não consiga naquele exato momento. Ainda mais difícil nessa história é o momento que essa pessoa agora começa devagar a recuperar um pouco do seu equilíbrio, um pouco, ainda provavelmente sentindo grandes dores internas psíquicas e dores da alma, né? A noite escura da alma, o sofrimento maior do ser humano. Nada que vocês conheçam físico pode ser igual ou nem mesmo equiparado ao sofrimento psíquico. Eu não sei se vocês têm noção, eu sei que vários não têm noção. Mas o sofrimento psíquico, ele é soberano. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende também que você, nesse momento, você vai começar a concatenar tudo que aconteceu contigo, para que haja uma reconciliação nos aspectos emocionais, racionais e morais. A noite escura da alma, exatamente. Esse é o nigredo. É isso aí, tá? Essa é a fase que ninguém quer ir. O nigredo. Quando você moe o metal, o chumbo, certo? A ausência de luz. Você tem a substância mais densa da alquimia, que vai preceder de muito o albedo. O albedo, isso aí é a maravilha. É a fase branca da prata, né? Isso precede muito ali. Isso pode durar muitos e muitos e muitos anos, certo? Pode durar 2 anos, pode durar 30. Pode realmente ter uma vida
composta de Nigredo. Para algumas pessoas. Espero que ninguém viva esse inferno. Então, o que eu estava falando? Sobre a recuperação desses danos que ali ocorreram. E isso é um caminho bilateral. Você vai entender tudo o que aconteceu contigo, ou pelo menos do primeiro impacto, do primeiro ponto. É interessante que nesse momento você consiga achar quais são as possibilidades suspeitas do que por que você caiu lá. E existe uma alta possibilidade de você não achar. Existe, mas talvez você não ache. Talvez você não ache nunca. Você vai adentrar num mundo invisível que é misterioso. Às vezes você acha, certo? Mas às vezes você não acha. Existe, mas talvez você não ache. As causas, então. Mas às vezes é uma coisa muito óbvia. Às vezes, olha, foi uma rejeição, um término de casamento, um divórcio. Às vezes é o falecimento de alguém. Às vezes foi algo que você fez. E aí você tem um sofrimento moral, muitas vezes. Às vezes foi uma injustiça que você sofreu. Eu estou vendo muita gente sofrendo injustiça ultimamente. Então, nesse momento, existe uma reconciliação com o teu aparato moral, com o teu aparato racional, com o teu aparato, enfim, até físico. Às vezes você estava fazendo, por exemplo, o caso do burnout, né? Estava trabalhando que nem um louco ali naquela história. Fiz besteira. Estou sem dormir há muitos dias, muitas semanas. Estou trabalhando em turnos noturnos. Então aquilo teve um dano crônico que vai demorar até eu recuperar. Às vezes é uma péssima alimentação, às vezes é o uso de droga. Então a gente está falando de um sofrimento físico. Então você vê como que o corpo tem, não o corpo, mas o mundo, né? Ele te incute certos sofrimentos justamente para a tua cura. Então, contenção das feridas para que evite mais sangramento psíquico, mais sangramento, hemorragias emocionais. Então esse é o momento de contenção. Você vê que muitas e muitas vezes isso pode até vir a acontecer antes, mas é muito difícil de acontecer antes da recuperação da dignidade. A própria recuperação da dignidade é o que vai causar a contenção dessa hemorragia psíquica. Porque a partir do momento que você recupera minimamente a tua dignidade, é o momento em que você consegue se colocar de pé, agora simbolicamente, para que você se perceba como um ser humano diante de um caminho próprio individual, que pode sim vir a possibilitar a saúde novamente, a recuperar o teu senso de indivíduo que você tem, certo? Então, provavelmente, a ordem que mais vai dar certo seria essa. Primeiro a dignidade, né? Depois passando lá pelas movimentações, o físico, para que você eventualmente chegue nessa fase de contenção de hemorragias emocionais, racionais até, às vezes é um pensamento que você vem tendo, quase que obsessivo, muito comum no toque, que às vezes beira um delírio, ou seja, desprovido de um bom juízo, de um juízo real, que te coloca num sofrimento exacerbado pelo simples fato de você estar com esse pensamento fixo, enviesado, que fica te levando para constantes frustrações. Então, está intimamente ligado o racional e o afeto. Eu quero aquilo, eu busco aquilo e não consigo aquilo, e você volta para o ciclo de sofrimento. Hemorragia psíquica e do ponto de vista emocional, do ponto de vista racional. Perfeito? Então, esse passo ele é de extrema importância porque ele vai levar ao enfrentamento de danos que você sofreu. Tá? Então, muitas vezes você vai lidar com emoções pesadas do tipo o remorso. E você vai transformar esse remorso em culpa. A culpa é mais interessante. Olha, eu fiz besteira. Perdão, me ligaram aqui. Espero que não tenha caído.
a live toda. Acho que não caiu. Acho que não caiu. Dá um ok aí, pessoal. Aproveitar aí. Bom, acho que tá ok, né? Então vamos lá. Aí, essa pessoa agora já está minimamente digna, já tem uma rede de respaldo, ela tem uma rede de apoio, ela já está com as suas atividades fisiológicas minimamente ordenadas, tá? Já está com um certo grau de cuidados próprios, higiene, ela já entende que o pouco da energia dela já vai para isso, ela já começa a enfrentar e se conectar com as suas feridas que levaram para esse ponto. Aí, nesse momento, a gente começa a colocar pequenos objetivos para essa pessoa. Tá? Pequenos objetivos. E aqui que eu acho que é outra ofensa. É outra ofensa que eu vejo psicólogos e psiquiatras cometendo. Eles já querem começar pelos objetivos, muitas vezes. Né? Já querem falar, não, vamos colocar pequenas metas aqui e tal. Isso não é para ser feito dessa forma. Isso só vai fomentar a sua lesão. Certo? Então, pequenos objetivos, tais como esses que nós falamos. Mas depois a gente pode expandir esses pequenos objetivos. Ora, se você já conseguiu acordar, tomar um banho, de repente até voltar para a cama, vamos tentar botar uma camisa social, de repente falar com alguém, chamar algum amigo em casa, de repente estava fazendo psiquiatra, agora vamos começar uma terapia com psicólogo, certo? De repente a gente começa a querer ir lá na padaria, já começa a querer poder ligar para uma outra pessoa, começar, enfim, tentar voltar bem pequeno mesmo. Então, qual é o maior erro dessa camada aqui, do primeiro andar da pirâmide, do fundo do poço? Ora, o erro mais fundamental de todos é muito simples. É querer viver uma vida que você vivia antes. Esse é o primeiro grande erro. Ou que você queira voltar ou até mesmo expandir a sua vida. Olha, mas as pessoas, eu vou me comparar agora com as pessoas, mas as pessoas, nessa altura do campeonato, elas já estão fazendo isso, aquilo, já estão, sei lá, casadas, já estão com dinheiro, já estão milionárias, elas já estão com físico ali, enfim. Se você fizer isso, se você chegar nesse ponto, a tua lesão reabre, volta a frustração. Então, os objetivos são pequenos e os erros estão entre querer voltar exatamente para o que te causou a lesão ou voltar a querer, a desejar, a almejar o que você estava almejando antes da doença, antes da patologia. Então, é um grande erro. É um grande erro. Então, pessoal, o objetivo aqui da história é a recuperação da dignidade, a recuperação da humanidade, é a recuperação da saúde. Isso aqui é o fundo do poço. Agora, tem uma parte boa. Tem uma parte boa. Que se ele não te matar, e ele mata, né? Não sei nem se eu posso falar essa palavra, hoje em dia o filtro é tão infantil. Mas se ele não te matar, né? Se ele não te matar, que acontece, e acontece muito, vai ter ali uma lição, uma grande lição, uma depuração do teu ser. Você vai remover impurezas de forma mais expressiva, intensiva. Por isso, o primeiro andar ele está intimamente ligado ao quarto. Porque muitas e muitas vezes, para quem tem um sofrimento crônico, o caminho na vida não vai ser um caminho ortodoxo, tradicional, certo? Não vai ser. Essa pessoa muitas vezes vai ter um ego completamente quebrado, até que ela entenda tanto de sofrimento humano, que ela possa ter uma ação ainda aumentada na sociedade, que ela possa conseguir, muitas vezes, ver o mundo espiritual como a única fonte de alívio e de prazer. É natural que essas pessoas busquem a relação com o divino de forma mais intensa, porque o sofrimento faz isso.
O sofrimento faz muito isso, certo? Então, a gente sabe que em todo tombo tem uma grande lição. A gente percebe isso até quando era criança. Errou o equilíbrio, tombo. Pisou errado, tombo. Então você aprende a se equilibrar, você aprende a não tropeçar, a usar a musculatura ideal. Então é exatamente isso que acontece nesse andar. É uma lição. E quanto antes você achar essa lição e aprender, mais rápido seria o teu sofrimento. Qual é, então, outro grande erro nessa camada aqui? As pessoas não aceitam a sua condição de doente, de transtornado. Elas não aceitam a condição de paciente. E o nome aqui cai muito bem nesse momento. Você vai precisar de muita paciência aqui para aguentar o sofrimento, para conseguir achar um bom médico, para conseguir iniciar um bom tratamento, acertar o tratamento, passar por tudo de novo, né? Para você conseguir se recompor, voltar para o segundo andar, para o terceiro andar, se você estivesse lá. Quem sabe até para o quarto, mas tem que ter muita paciência. E nesse caso, você vai acabar removendo alguns preconceitos, por exemplo, de que psiquiatra é um médico para maluco, ou que o remédio seria irrelevante, que é ruim tomar remédio, é pejorativo, é uma vergonha, né? Então envolve um alto grau de aceitação do mundo tal como ele é, um grau de aceitação do teu papel restrito nesse mundo, aceitação de que vários desejos seus não serão contemplados, né? É doído isso, né? Que não era exatamente do tempo que você esperava. Então de fato, tem uma dor muito grande, né? Tem uma dor muito grande. Bom, então pessoal, temos aí meia hora. Vamos continuar na próxima live. E esse é o andar mais doloroso, com uma grande catapulta no final para algumas pessoas. Difícil para quem está lá, mais difícil para quem está lá, com certeza. Difícil de convivência para quem está próximo, para quem está perto, mas é um andar emblemático, né? Emblemático é a palavra dele. Perfeito? Então, até a próxima. Nos vemos muito em breve. Um forte abraço, boníssima tarde.